Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10.354ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 6 de agosto de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Carlos Boni para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Salmos, lamentação do oprimido. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a minha angústia na minha alma? E dia após dia a tristeza no coração. Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, para que meu inimigo não venha a dizer, venci-o, e meus adversários não triunfem no momento de minha queda. Eu, que confiei em vossa misericórdia. Antes possa meu coração regozijar-se em vosso socorro. Então, cantarei ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Palavra do Senhor. Cumprimento a todos os vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, imprensa, comunidade e demais pessoas aqui presentes nessa noite, e a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos à nossa sessão. De imediato, determina o secretário, o vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 10.353ª sessão ordinária, realizada em 30 de julho de 2019. Coloco a ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determino ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 96 de 2019, sobre verbas públicas federais. Posso continuar, Laje? Da presidente do MDB de Estância Velha, solicitando cópia da ata, a gravação de áudio e vídeo das sessões ordinárias realizadas nos dias 29 de 1 de 2019 e 28 de 5 de 2019. Do presidente da Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Estância Velha, solicitando cópia dos áudios das reuniões da comissão realizada em 10 e 17 de junho de 2019. Também da sessão ordinária do dia 18 de junho de 2019. Da presidente do MDB de Estância Velha, solicitando a substituição do nome do líder de bancada, Valdeci de Vargas, e nomeando o vereador Carlos Dietrich como novo líder do MDB de Estância Velha. Da Associação Gaúcha Estanciense AGE, solicitando o plenário para o dia 26 de agosto de 2019, a partir das 19 horas até as 22 horas, para a realização do sorteio de ordem de apresentação do Rodeio Artístico de Estância Velha. Da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convidando para a Olimpíada Escolar, Jogos de Integração e abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Ofício número 9 de 2019, da Controladoria Geral do Município, em cumprimento à Lei Municipal número 2.396, de 11 de fevereiro de 2019. Encaminha em anexo cópia de documentação. Nós vamos baixo, então, a referida correspondência da Controladoria para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, com relação à AGE, mediante assinatura do termo de cedência, será concedido o empréstimo do plenário.
do presidente do MDB com relação aos áudios e vídeos será disponibilizado mediante um dispositivo de armazenamento. Da mesma forma, o presidente da Associação do Corpo de Bombeiros, mediante um dispositivo de armazenamento, será fornecido as gravações. E nós temos ainda aqui nas correspondências, uma correspondência da Defensoria Pública. Não, da Defensoria não, desculpa, da Promotoria. Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público, Promotoria de Justiça de Estância Velha. Procedimento número 01646.000.574/2019. Atendimento. Termo de declaração. Aos 6 dias de agosto de 2019, às 9h30, compareceu nesta Promotoria de Justiça o presidente da Câmara de Vereadores em ofício, Lotário Sevold, a vereadora Márcia Ribeiro, o vereador Carlos Boni, o vereador Carlos Albino Dietrich e o procurador da Câmara de Vereadores, Felipe Spengler, tendo declarado o que segue. Os vereadores demonstraram preocupação com a transparência das eleições para o Conselho Tutelar. Ressaltaram que, historicamente, os vereadores recebem denúncias de condutas vedadas por algum dos candidatos a conselheiro tutelar. Assim, tiveram reunião com o atual presidente do Conselho Municipal de Infância e Juventude, a senhora Edemeia. A presidente do CMD-CA primeiramente mostrou-se aberta à fiscalização dos vereadores, tendo referido que encaminharia os documentos de inscrição dos candidatos, justamente a fim da aferição das correntes denúncias. Curiosamente, num segundo momento, a presidente do CMD-CA referiu que os documentos eram sigilosos, tendo inclusive tratado com este promotor de justiça a respeito, o qual teria acordado com o sigilo. Pelo promotor de justiça, esclarece que em nenhum momento referiu que havia sigilo ao Poder Legislativo Municipal. Aliás, entende muito salutar a iniciativa da Câmara de Vereadores, os quais estão fiscalizando eleição à função pública municipal. A questão é similar a qualquer concurso público municipal, o qual os vereadores possuem competência para fiscalizar. Nada mais para constar, os presentes assinam abaixo este termo. Bruno Amorim Carpes, promotor de justiça. Com relação a esse parecer da promotoria, a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória já está tomando os encaminhamentos necessários, né? Muito bem, então passamos para a ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência número 257 de 2019, autor vereador Lotário Sevold. Pedido de providências número 263 e 264 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 265 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de informação número 34 e 35 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de informação número 36 de 2019, autor vereador Diego Francisco. O que é isso? Indicação, tá vendo? Duas? Indicação número 39 de 2019, autor vereador Carlos Albino Dietrich. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 31 de julho de 2019. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Esta indicação vem propor a instalação de um relógio digital urbano com temperatura na rótula na Avenida Brasil com a Avenida Presidente Lucena, em frente à Câmara de Vereadores. O relógio urbano tem o objetivo de oferecer à população um serviço de informação de qualidade e em tempo real, como a hora, a data e a temperatura, além de ser utilizado também como um painel publicitário.
Desta forma, é possível manter as pessoas atentas e informadas sobre serviços, eventos e campanhas realizadas, aumentando seu nível de conhecimento e interesses pela cidade, além da possibilidade de gerar receita adicional ao município através de propaganda. Como forma de ilustração, segue abaixo o modelo de relógio digital urbano. Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Carlos Dietrich, vereador do MDB. Tem mais um. Estância Velha, Rio Grande do Sul, dia 2 de agosto de 2019. Indicação número 40 de 2019. Lotário Sewald, vereador com assento na Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul, nos termos autorizados do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Considerando que os exames laboratoriais se esgotam rapidamente em nosso município, não atendendo toda a demanda que necessita dos mesmos, vem este vereador propor que o Poder Executivo estude a viabilidade de confeccionar um projeto de lei com o intuito das empresas doarem recursos financeiros a fim de custearem determinados exames que estão em falta nos postos de saúde. Em contrapartida, as empresas que realizarem a doação terão direito a um benefício fiscal, qual seja ISS-QN ou IPTU. Desta maneira, estaremos ajudando a saúde pública de nosso município sem a utilização de verbas públicas, que poderão ser aplicadas em outras áreas que a população estanciense necessita. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estima e apreço. Lotário Sewald, vereador do PSB. Todos os pedidos de providência e indicações serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o secretário faça a leitura do processo de contas do município e dos projetos novos a serem votados. Quer dizer, e dos projetos a serem votados. Discussão e votação do processo de contas do município, processo número 004468 0200/17-9 dos administradores do Executivo Municipal Maria Ivete de Godoy Grade, Luciano André Rodrigues Crefe, com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao exercício de 2017. Coloco em discussão o processo de contas do município. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Márcia. Senhora Presidenta, colegas vereadores, servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Eu quero manifestar o meu voto, Presidenta, em relação às contas de governo, né, relativas a 2017. O meu voto é contrário, né, à aprovação das contas, porque preciso ser coerente com o que observamos este ano no nosso município na área da saúde. Né, em relação a tudo o que aconteceu, caso de polícia, irregularidades, né, e isso gerou, inclusive, uma CPI nesta casa. E nós estamos investigando isso. Né, e tudo isso nasceu em 2017, que é o ano, né, da prestação de contas, das contas de governo, dessa gestão. Então, por este motivo, não posso ser favorável à aprovação das contas do governo. Tá? Então, o meu voto é contrário. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereador Django. Cumprimentando a presidente Vire, também já desejando, né, boas-vindas novamente à casa. E pedindo a Deus também que dê
e conceda aí melhoras o mais rápido possível, né? Cumprimento aos demais vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, doutor Felipe, imprensa, todos que nos visitam. Também vem essa tribuna para, sempre digo, né, já é de praxe, que o meu voto sempre, quando é um projeto que seja ele mais, não é, um projeto de mais expressão, ou seja, de importância mais relevada, eu gosto de vir na tribuna e expor o meu voto sim ou não. Também, Márcia, quero deixar aqui também o meu relato breve, ainda não concluso, mas o que temos de material que chegou na nossa Câmara de Vereadores até agora me faz ter a certeza que hoje o meu voto não pode ser a favor das contas da prefeita, mesmo tendo um parecer do Tribunal de Contas favorável, tá? Então isso é voto meu, vereador Django, isso é voto que nós temos de material de provas, ou seja, de convicção minha, né? Não é prova concretas, é convicção minha que eu não tenho condições hoje de votar a favor dessas contas, que amanhã ou depois, quando concluídos os trabalhos, eu não vou me arrepender do meu voto. Tá? Só seria isso o meu esclarecimento do voto. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? João de Godoy. Senhor presidente, a veridiana, de retorno nessa casa depois de um tempo de afastado por problema de saúde, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, presidentes de partidos, pessoas que nos visitam. Eu não sei por que votar contra, estão votando contra, se o Tribunal de Contas deu favorável, nós temos que acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Agora, querer envolver 2017 com agora, com a CPI de agora, 2019, isso é bem engraçado isso aí. Porque jamais alguém foi contra um parecer favorável ao Tribunal de Contas. Agora, se vem rejeitado lá, tudo bem, nós iríamos discutir. Mas, como está sendo favorável, o Tribunal de Contas deu favorável a prestação de contas de 2017, por que nós vamos duvidar do Tribunal de Contas? Eu sou a favor ao projeto. Mais algum vereador? Vereador Carlos Boni. Boa noite à presidência, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, aos colegas da casa, as pessoas que se fazem hoje aqui presente, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Mais que nada para endossar, porque senão acaba gerando uma confusão, né? É natural, 9 pessoas, 9 cabeças, 9 entendimentos, né? A gente respeita muito o que o Tribunal de Contas define, dentro do seu conhecimento e dentro da sua estrutura, mas nós moramos em Estância Velha e eles não. Então, eles tratam de números, nós tratamos muito mais do que números, tratamos de toda uma situação e de uma vivência aqui no município. Voltando a endossar o que os dois colegas já falaram, devido a toda a situação que se formou no município, e essa situação originou já desde o começo de 2017, não é de agora, devido a toda essa situação e da maneira como está se portando, para nós é um pouco confuso entender que as contas realmente estejam todas ok, né? Se estivessem tudo acontecendo dentro do que é, se o site de transparência, que deveria estar funcionando a 100%, estivesse funcionando, se as pessoas, e a gente vai estar falando mais disso depois na palavra livre, se o Poder Executivo tivesse sendo claro conosco em todas as situações e nos trazendo todas as informações que a gente solicita, se os nossos pedidos de informação estivessem sendo resolvidos e tantas outras coisas, a gente poderia entender que mesmo com uma ou outra confusão pontual, as contas estão todas ok. Mas aí a gente volta a falar, uma situação leva a outra, e nessa cascata de
de situações que, na verdade, jogam contra o Executivo, nos fazem crer que o Tribunal de Contas não esteja nem certo nem errado, mas que nós não estejamos hoje, nesse momento e nessa votação, de acordo com aquilo que eles nos relataram. Por isso, já deixo aqui o meu voto. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Euclides. Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores e vereadoras, pessoas que nós visitamos hoje, imprensa, eu acho muito engraçado que o ódio e a raiva é terrível, é uma coisa que a gente não pode levar junto. Não pode levar junto num compromisso que a gente tem com o município, com os munícipes, porque o ódio aqui a gente se notou notoriamente que é um motivo de ódio das pessoas, certos vereadores contra a prefeita. Se o Tribunal de Contas, que é um órgão técnico que julga todo mundo, julga todos os municípios do Rio Grande do Sul, julga Estância Velha também. Ou vocês acham que o Estância Velha não é julgado por eles? Então eu não consigo acreditar que as pessoas têm coragem de votar contra um parecer do Tribunal de Contas, por vingança, por ódio, exclusivamente por isso. Tá? Eu acho que como é que tu vai votar contra uma coisa técnica? Quem é que de vocês um contador aqui e julga as contas da prefeita? Se o Tribunal de Contas é 2017, se houve agora essas empresas, Previne, fez toda essa sujeira, conseguiu levar duas pessoas junto, que paguem o que eles fizeram, mas é de 2019, 2018, não é 2017. Então, se a próxima conta que vier do Tribunal de Contas, se eles vão ver que as contas não fechou, existe alguma coisa, aí tudo bem. Mas quem é que é técnico aqui? Quem é que é contador aqui? Pois são profissionais que ganham 30, 40 mil por mês lá, para eles julgar as contas de todos os municípios do Rio Grande do Sul. E todos os estados têm o seu Tribunal de Contas. Mas eu tenho direito a responder. O que vocês... Quem é que vai pensar? O que vocês vão pensar? É ódio? Vingança? Porque não está sendo atendida? Uma coisa assim engraçada, né? Eu acho que assim, não tem como a gente poder votar contra. Eu acho que a gente tem que deixar o ódio, a raiva, a vingança de lado. Eu acho que todo mundo tem que perdoar quando a gente vê as coisas que não é que ela errou nesse ponto, porque se ela tivesse errado, o Tribunal de Contas ia apontar. E o Tribunal de Contas foi favorável. Então, se vier uma conta que não é favorável, tudo bem. Obrigado. Vereador Gringo, só uma parte aqui. Tá, o senhor me permite uma parte? Fala. Obrigada. Da onde que o senhor tira, né, de que alguns vereadores aqui estão lidando com ódio e raiva? Todo mundo vê. Em relação... todo mundo vê? Todo mundo vê. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Em relação ao Tribunal de Contas, então, também foi um parecer técnico quando o Tribunal de Contas deu a decisão de apontamentos de irregularidades na sua gestão de presidente desta casa? O senhor concorda, então, que o Tribunal de Contas é exclusivamente técnico? Sim. Quando lhe Sim. processou Sim. também? Não, mas foi erro de advogado. Ah, foi erro. Sim. Tá, muito obrigada. Então, o Tribunal de Contas foi pelo que o advogado não apresentou. No seu caso foi erro daí, então. Tá certo, obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora Geada.
Tu também? Carlos Dietrich. Vai. Todo mundo. Senhora presidente, colegas da mesa, vereadores, funcionários da casa, todos aqui já citados. Alguns vereadores deram seus pensamentos, seus modos de interpretar, e eu vou dar o meu. Nós estamos falando de 2017. O ano que vem, para as pessoas que estão em casa assistindo, será votado o de 2018. E assim sucessivamente, para as pessoas entenderem que nós estamos conversando hoje de 2017. Meu voto é a favor, porque tudo que está sendo falado foi posterior. E aí é outra conversa. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Diego? Pois o Lotário. Bom, cumprimentar então a senhora presidente. Desejo boas-vindas, melhoras. Cumprimento também o colega da mesa Saci, colegas vereadores, funcionários da casa, todos os presentes. Quem nos assiste em casa, boa noite. O meu voto, peço desculpas pela minha voz um pouco mais fanha do que normal, consegui pegar algumas gripes aí. O meu voto, então, ele não vai acompanhar o parecer deste relator, porque nós estamos votando aqui, ó, eu trouxe um número do processo para ler, é de 2017, entenderam? Nós estamos votando lá de 2017 o processo. E começou toda essa confusão na área da saúde lá em 2017, quando tiraram o ISEV e encheram o hospital de contratos emergenciais. Foi lá que aumentou o gasto demasiado com o Hospital de Estância Velha, de 9,5 milhões, já para quase 15 milhões. Então é sobre este ano que nós estamos votando. Hoje aqui nós vamos aprovar as contas de 2017, toda essa bagunça, essa lambança que foi feito lá dentro do nosso hospital. É isso que nós estamos votando nessa noite. Tá? Ao colega vereador Gringo, eu quero dizer que não tem ódio, não tem vingança. Eu tenho a consciência, vereador. Tá? Que fique bem claro. Sobre 2017 ainda, preciso deixar bem claro que o FAP terminou o ano com o FAP atrasado. Eu mesmo cobrei aqui nessa tribuna. Contrato do lixo, contrato com sistema de informática, vários outros prestadores de serviços que foram atrasados, Tá, mas a gente está votando as contas de 2017, não posso dizer que em 2017 ficaram devendo dinheiro. Então, vamos lá. Estou seguindo uma linha de raciocínio. Em 2017, as finanças não acabaram bem. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. E como que eu vou aprovar finanças que não estão em dia, que estão atrasadas, né? Todo aquele gasto, de novo, volto a dizer, na saúde, Estância Velha, que muito aqui, algumas vezes disseram que era orgulho gastar mais na saúde, mas não. Estavam fazendo menos e gastando errado. Então, declaro aqui, então, o meu voto, que serei contrário à aprovação das contas de 2017. Obrigado a todos. Vereador Lotário, também gostaria de se manifestar? Cumprimentando a nossa presidente de volta, bom retorno, o secretário, vereadores, vereadora Márcia, presidentes de partidos, nossa imprensa representada aqui pelo jornal RS, presidente do CDL, seja bem-vindo, presidente, demais pessoas aqui presentes e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostei da palavra do vereador Django, é uma convicção de cada um. Eu acho que nós temos que ter o respeito, sim, pelo parecer de cada vereador. Só que eu respeito muito essas entidades, promotorias,
Tribunal de Contas, porque eu fui presidente aqui em 4 anos por 3 mandatos de presidente, e essa casa sempre trabalhou de acordo dentro das responsabilidades exigidas e tem as minhas contas aprovadas já, todas elas. Então eu respeito muito essa decisão do nosso Conselho, do nosso Tribunal de Contas, e não vou falar que é vingança de vereador, não, cada um tem a sua convicção e vem aqui e vota como quiser, tudo bem, né? Só que nós temos que, assim, eu acho que ter um pequeno respeito. Há pouco foi falado aqui da CPI que está em andamento, a CPI é 2019, gente. Nós vamos puxar ela para trás para 2017. Essas contas vão ser analisadas daqui a 2 anos só. Então, não vamos misturar as coisas. E eu me lembro bem, essa casa aqui teve na minha mão uma decisão para a cassação do prefeito Valdir, uma época, através do Tribunal de Contas. Eu votei a favor dele, contra a cassação. Me lembro. Por quê? Porque era tão medíocre a indicação que o tribunal fez que nós fomos obrigados a votar contra o Tribunal de Contas. Então, esse parecer que a gente tem que pegar. Não vamos dizer que isso é politicagem, porque eu voto contra a prefeita. Eu também não sou a favor de ninguém. Eu tenho a minha responsabilidade, meu voto, quem faz sou eu. Não é ninguém que vai me empurrar a goela abaixo uma votação do parecer do Tribunal de Contas. Eu acho que temos sim ter o respeito pela entidade. É isso aí, obrigado. Não pode a parte quando a discussão de projeto, a não ser que seja representantes do mesmo partido. Nesse momento eu vou passar então a presidência para a vereadora Lotária para poder me manifestar. Sim. Senhora presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, a todos aqui já nominados por mim e cumprimentados nessa noite. É uma situação bem delicada essa, né? Até porque, ao mesmo tempo que foram aprovadas as contas, né, e os investimentos do Executivo em 2017 pelo Tribunal de Contas, eles, de certa forma, ao meu ver, também foram vistos de uma forma isolada, somente com relação a 2017. Isso é óbvio, né? Mas a gente que está acompanhando os trabalhos da casa e da CPI vê que tem apontamentos diante das atuais investigações com problemas que vêm desde 2017. Então, é uma situação bem delicada. Acredito que não tenha sido apontado pelo Tribunal de Contas, porque também eles não têm outras contas e que não tenha sido levantada ainda. Isso vai vir à tona futuramente. Mas, como nós, vereadores, estamos cientes disso, é uma situação bem delicada, né? Bem complicada. E é um parecer do Tribunal de Contas. Né? Quem tem a autonomia de decisão é a casa, é o Poder Legislativo. Eu até concordo com esse parecer, mas também eu acho que a consciência dos vereadores que apontam, né, principalmente para quem acompanha as investigações que estão feitas, que existem esses apontamentos. E eu acho complicado a gente fechar os olhos para isso. Eu, como presidente, também voto, né, nessa noite, e já estou aqui abrindo que o meu voto também vai a favor daquilo que diz a minha consciência, daquilo que eu acho que é o mais correto nesse momento, né, e que eu acho que os vereadores colocaram muito bem. É uma questão de coerência, de conduta. Talvez o Tribunal de Contas não tivesse a lucidez que a gente está tendo e a oportunidade que está tendo hoje. Devolvo o trabalho à Veridiana. Coloco o processo de contas do município, processo número 004468 de 0200/179,
dos administradores do Executivo Municipal em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Como o parecer do Tribunal de Contas foi favorável, precisa de 2/3 para ser reprovado e, conforme a Constituição Federal, então, as contas do Executivo, o parecer das contas do Poder Executivo do exercício de 2017 foi aprovado. Solicito ao secretário que dê sequência na leitura do projeto ser votado. PL 060 de 2019, do Executivo Municipal, que altera a concessão de subvenção social à Associação Gaúcha Estanciense AGE, viabilizando a realização do rodeio artístico de Estância Velha. Coloco o projeto... solicito que o secretário faça a leitura antes de colocar o projeto em discussão, a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 70 de 2019, de expediente número... Qual é o expediente? Número 0. Expediente 083 de 2019 da Comissão da Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 60 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 060 em discussão. Vereador Carlos Boni. Boa noite novamente a todos. Mais que nada eu quis falar sobre esse projeto, porque nós estávamos falando já na outra semana também, acho que 2 semanas nós falamos, que esse projeto não tinha sido aprovado ainda porque faltava um documento que é de praxe, que a associação já sabia. Inclusive conversei com o vice-presidente, o Yuri, né, sobre o envio dessa documentação e tudo mais. Para nossa surpresa, essa semana o Yuri esteve aí, esse documento já havia sido enviado ao Executivo, se bem que quando eu falei com ele, eu solicitei que quando ele enviasse ao Poder Executivo, ele também protocolasse a mesma prestação aqui aos cuidados da comissão especial, para que evitasse esse transtorno. Estamos aí há 3 semanas esperando vir um documento que já poderia estar aqui e, segundo o que ele comentou, já estava no Executivo. Por que eu quis falar esse assunto? Porque várias vezes, né, pelo que a gente tem conversado com os colegas aí, outras pessoas também nos ligam e digam: por que vocês estão trancando tal projeto? E o projeto ainda não chegou na Câmara. Muitas vezes nós não sabemos de que projeto as pessoas estão falando, né? Não sabemos do que estão falando porque ainda não chegou na casa. Voltamos a falar, nenhum dos 9 aqui tranca projeto, mas o projeto tem que vir. Quando ele chega, aí sim, cada um dos 9 vai emitir sua opinião. Então agradeço que a AGE tenha enviado essa documentação para nós conseguir agilizar esse processo, até porque é um processo de praxe, mas também, como é de praxe, o envio dessa documentação básica. Tá? Então essa documentação estava retida no Poder Executivo e, por isto, a Casa, mesmo solicitando tantas vezes, não conseguiu fazer a liberação desse projeto. Fico feliz que tenha vindo e esperamos, sinceramente, que no futuro esses equívocos deixem de ocorrer para agilizar ainda mais o processo, porque a Casa está aqui para isso, né? Mas ela precisa da documentação solicitada. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar referente ao projeto? Nenhum? Coloco o projeto, então, em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 060 de 2019 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto novo. PL 067 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2020 e da outras providências. Baixo o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre.
Vereador Valdeci de Vargas. Bom, cumprimentando a presidenta e cumprimento os demais também. Já fiz os cumprimentos antes. Só tenho 5 minutos, então agora tem que ser mais curto e grosso. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e parabenizar o Giada por ser o novo líder do MDB. Parabéns, Giada, eu sei que tem um menino que merece. E até porque eu não estou fazendo jus mesmo disso, sinceramente, e não gostaria mesmo de fazer. Porque aonde tu ser um líder de governo, do jeito que eu era o líder de governo para mim é aquele líder que busca, que acompanha o partido, que vai atrás, né, e que tem a oportunidade de acompanhar as decisões do partido, que corre junto com o partido, defendendo, dando teu nome junto, usando a camisa do partido, dando oportunidade para o vereador, e o vereador tendo a oportunidade de decisões, de acompanhar o seu partido. Isso me deixa, mais uma vez, muito triste. Na política existe essas trama política, que eu não sei nem dizer para vocês ou como colocar essa palavra, mas me deixa muito chateado. E dizer também aos colegas vereadores do partido, e também o gringo, que é integrante também, que não é aqui raiva não, minha decisão não é de raiva, minha decisão é de consciência. Quando eu faço o meu voto na tribuna, jamais, e não foi hoje não, por ter vindo o pedido de trocar a liderança, não, tranquilo. Enquanto é isso, bem tranquilo. Porque eu tenho esse espaço aqui em cima para debater e defender a minha comunidade. Para representar a comunidade, não o governo. Então, liderança aqui em cima, quando tem uma liderança, tem que ser usado ela no partido, que tu tem que defender o teu partido. Eu não posso fazer isso, porque eu não compactuo com certas decisões e sacanagens feitas para a comunidade. Aonde eu venho da comunidade pobre, eu sou um cara humilde, todos me conhecem, sabem que eu trabalho no pesado dia a dia. Está aqui um menino que foi meu patrão por muitos anos, sabe que nunca me apeguei, nunca faltei serviço, que é o Fábio. Fábio, sabe, eu trabalhei 2, 3 vezes com o pai dele lá e com ele. Ele era um menino pequenininho, meio entroncadinho, que sempre foi fortinho esse menino aí, que baita homem que virou. Fábio foi um menino que me acompanha muito bem, então sabe que eu tenho meus princípios e eu não preciso, né, eu não preciso de esmola, muito menos de passar a mão. Gente, muito importante. Aqui dentro é muito importante ter homens que votam com as suas consciências e com lealdade à lei. Tá? Aqui dentro não se bota vereador que é dado voto por caneta ou por telefonema. Aqui dentro tem que ter responsabilidade. Não é numa discussão, numa CPI, numa comissão, chamando gente, secretário, seja lá quem for, para discutir, para dizer e ouvir, e ter que votar contra a sua consciência. Eu não sou líder de governo por isso mesmo. Muito obrigado à minha presidente Áurea por me tirar essa liderança, porque se é para ser líder desta forma, eu também não queria. Eu estava me sentindo muito mal. Não digo isso não por perder 5 minutos não aqui, colegas vereadores. 5 minutos bem usados aqui em cima, não vai fazer a diferença para um vereador. Vai fazer a diferença aquele que faz o certo pelo povo, pelo voto ganhado da comunidade. E eu tenho vergonha na cara. Por isso eu trabalho nas minhas obras, eu nunca deixei de trabalhar. Porque se hoje expulso do MDB, como querem, e faço votos que consigam fazer, se eles acham que estão certo, façam isso. Porque se é para continuar num partido, gente, e sempre disse assim, ó, o meu pai me criou dizendo assim, ó, tem que ter bandeira. Eu sempre usei a bandeira. Mas quando tu pega uma bandeira, que o orgulho dessa bandeira cai por chão contigo, e não é tu que derruba, você, se não se faz bem naquele time, você procura aonde tem gente que te apoia, que defende o povo, que é esse que te paga o salário aqui em cima. Não é vereador que vem aqui, tem vontade de dizer, de falar, de votar com a sua consciência e amarela. Tá? Então, por isso, eu me sinto muito tranquilo na minha decisão de hoje e dizer, nesses 30 segundos que me restam, vereadora presidente Vere, pode ser as contas de 2017, mas foi muito bem a senhora, aonde disse que lá atrás, também o Diego,
que na discussão do projeto enfatizou que realmente lá atrás a lambança começou. E se eu tenho a caneta, como sempre digo, tem que ter a responsabilidade de analisar desde o começo, desde a primeira conta, desde o primeiro contrato. Se não tem tempo, põe alguém capaz para fazer isso. Nós não estaríamos aqui hoje tendo que tomar decisões, muitas vezes contra uma decisão do Tribunal de Contas, que muitas vezes vem errada, mas nós temos que acatar a nossa consciência. Muito obrigado, presidente, obrigado à comunidade e uma boa semana a todos. O vereador Euclides Tizian não vai fazer uso da palavra. Vereadora Márcia Ribeiro. Agora em diante eu estou livre para falar conforme eu quero. Vem muita coisa para cima. Agora vai vir muita coisinha para você. Vai ter neguinho que vai começar a cair assim de arame. Senhora Presidenta, dispenso saudações por já tê-las feito. Eu quero usar meu espaço nessa tribuna hoje para falar um pouco sobre Rede Cegonha, parto humanizado e parto cesáreo e parto natural. Para minha fala, eu trouxe aqui uns recortes, umas cópias de jornais, que eu vou só ler os títulos aqui, para que meus colegas vereadores e quem está assistindo essa sessão de hoje possa acompanhar. 7 de dezembro de 2015. Hospital Municipal Getúlio Vargas terá novo bloco cirúrgico. 7 de dezembro de 2015. 25 de agosto de 2016. Novo bloco cirúrgico e centro de obstetrícia passam a funcionar só em 2017. 2015, 2017. 10 de agosto de 2017. Novo bloco cirúrgico do Hospital Geral Getúlio Vargas será entregue com 1 ano de atraso. 10 de agosto de 2017. Quatro, Estância Velha inicia estudo para ampliar o Hospital Municipal Getúlio Vargas. Esse aqui é de agosto de 2018. Nós estamos agora no dia 6 de agosto de 2019. E nós ainda não temos o bloco cirúrgico funcionando no nosso município e no nosso hospital. 2015 para 2019. Né? E agora mais uma bela surpresa. Para quem acompanha a página dessa vereadora nas redes sociais, deve ter lido e observado, né, desde ontem à noite, comentários que eu tenho feito em relação à transferência das nossas gestantes para o parto em outros municípios. Há 2 meses não se faz mais parto no nosso município, vereadora Vere. Há 2 meses, as nossas gestantes que fazem acompanhamento pré-natal na nossa rede básica, que graças a uma gestão de 2001 a 2008, ampliou a rede básica de saúde deste município, implantando a estratégia de saúde da família, que todas as nossas gestantes do município, de ponta a ponta, têm acesso às consultas de pré-natal. Muito além do que preconiza o Ministério da Saúde, muito além do que preconiza a Rede Cegonha. E agora, na hora de terem o seu bebê, o momento tão esperado da gestante, do companheiro, da família, elas precisam ser transferidas a Sapucaia e Esteio. Isso já está acontecendo no nosso município, há 2 meses. Desculpas várias. Problema na rede elétrica do centro obstétrico, problema de não sei o que não está sendo aprovado o bloco. Quem é que está sofrendo com isso tudo? Se não é a nossa população. Ontem à noite, a prefeita
chama uma reunião extraordinária com o Conselho Municipal de Saúde para levar esta pauta como principal pauta da reunião extraordinária. Que a referência das nossas gestantes do município de Estância Velha será um dos hospitais, ou Sapucaia ou Esteio. Um município que já estava servindo de referência em parto habitual, parto de baixo risco, para 5 municípios da região. O que está acontecendo com a nossa gestão, vereador Giada? O senhor que agora é líder de governo, líder da bancada. Eu não sei quantas vezes, de 2017 até agora, já mudaram planos, projetos para o nosso hospital. A 7ª maravilha de Estância Velha. Solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. E até agora não conseguimos ver um avanço na área da saúde pública do nosso município. Pessoas que assumiram o hospital em 2017, achando que iriam revolucionar a gestão do hospital municipal, chegou a um ponto agora das nossas gestantes, que são acompanhadas pela rede básica do nosso município, serem transferidas a outros municípios para terem os seus bebês. Nós fizemos todo um trabalho na rede básica com as nossas gestantes. Nós realizamos as consultas de pré-natal, nós fizemos busca ativa se for preciso, nós trabalhamos com grupos e cursos de gestantes, nós levamos as nossas gestantes para conhecer a estrutura hospitalar, para quando elas chegarem lá para terem os seus bebês, para elas conhecerem a estrutura hospitalar, saberem como ser dada missão delas na hora da internação. E temos uma relação, um vínculo com o nosso hospital. Isso a gente trata e a gente chama de atendimento humanizado, de acolhimento. Este é o trabalho da estratégia de saúde da família, estar próximo da comunidade, estar com a comunidade. Mas em momento algum, hospital, gestão, prefeita, diretor do hospital, diretor de saúde, em momento algum, trouxeram esta demanda para dentro de uma reunião das coordenações da atenção básica. Em momento algum, como se nós que estivéssemos trabalhando na ponta, fôssemos lixo. Não temos o menor valor. A comunidade que é atendida por nós nas unidades de saúde não tem o menor valor. E aí eu quero dizer uma coisa. Foram apresentados alguns dados numéricos na reunião ontem à noite, de que se gasta 300 mil por mês com os partos no nosso hospital. Sabe por que gasta 300 mil por mês? Porque mais de 70% dos nossos partos aqui no município são partos cesáreos, que é uma intervenção cirúrgica, que precisa de mais tempo de permanência no hospital. Por que não analisam o que está acontecendo lá dentro, para daí querer mudar a referência de atendimento e de parto das nossas gestantes? Isso não é só aqui, porque na referência está acontecendo a mesma coisa, colegas. 3 gestantes da unidade que eu estou trabalhando, de sexta-feira até ontem à noite, 3 gestantes que tiveram os seus bebês no hospital de Sapucaia, foram partos cesáreos, as 3. Tinha tudo para ser parto normal, porque teve um pré-natal bem acompanhado, um bebê bem encaixado, que não necessitaria de cesárea. Estranho que as 3 precisaram evoluir para cesárea. E o pior disso, de tudo isso, vereadora Veri, que nós estamos no Agosto Dourado, que é o mês mundial do aleitamento materno. E você sabe que os 3 bebês saíram com prescrição médica de dentro do hospital para leite modificado? Para leite NAN? Eu não estou falando isso de boca para fora. Não estou falando isso porque eu sou demagoga. E nem porque eu quero fazer política. Eu estou falando isso porque esta é a realidade. Só que a nossa gestão
Não vem conversar conosco para saber como é que nós estamos trabalhando na rede. Simplesmente tomam iniciativas que vão prejudicar e muito as nossas gestantes. Vereador, a água, sim. Obrigada. Estou que nem o vereador Diego. Vereador Diego. Nossa, Cícero, se demorando para aprender. Obrigada. Então, nós temos um programa a nível nacional, né? Meu tempo também está terminando, que é a Rede Cegonha. É com a Rede Cegonha que nós trabalhamos. É baseado nos princípios da Rede Cegonha que nós atendemos a nossa gestante. Um parto humanizado, onde o pai, o acompanhante da gestante, tem direito a participar do parto, acompanhar o parto. E qual é o vínculo que nós vamos ter com estas gestantes e com estes pais que agora vão ganhar seus bebês a quase 30 quilômetros de Estância Velha? E estão ganhando. E que saem do hospital sem nenhuma orientação. E ainda recebendo leite modificado. Agradeço pelo espaço, senhora presidenta. Muito obrigada. Nesse momento, vou passar a presidência para o vereador Lotário para fazer o uso da palavra. Você tira, minha presidente. Senhor presidente, dispenso cumprimentos que os já fiz antes. Primeiro, gostaria de dar uma justificativa aqui da minha ausência nas últimas 3 sessões, se não me falha a memória. Dado uma intervenção cirúrgica que eu passei no dia 17. Como todos sabem, eu sou vereadora e também sou funcionária pública do município, atuo como enfermeira. No dia 15 eu entrei de férias e no dia 17 eu tive que passar por uma cirurgia de urgência, de retirada das trompas, por uma torção de trompas, e por isso do meu afastamento. Ainda não estou 100% recuperada, mas estou em boa evolução de recuperação, graças a Deus. Passei por emergências de hospital, né, mesmo tendo convênio pelo IP. Hoje, a gente vê que quando a gente necessita de uma assistência de saúde, todo o sistema de saúde está precário. Não pela desqualificação dos profissionais, não. Nós temos profissionais excelentes, muito bem qualificados, mas pela desqualificação da gestão, seja ela pública, seja de convênio, seja privada, qualquer que seja. Nós temos gestores desqualificados hoje na área da saúde e que não veem a pessoa. Fala-se em humanização, mas muito pouco se faz. Porque eu passei uma noite inteira numa emergência sentada numa cadeira muito pior do que essa aí do plenário. Sem comer há mais de 24 horas, ninguém sequer perguntou se eu tinha comido, se eu não tinha. Então, hoje, existe isso. Se fala muito em humanização, se fala muito em parto humanizado, mas não se trabalha para isso. Né? Não se pensa nisso. Então, eu me imagino numa situação, eu estava com dor, óbvio, mas eu não era gestante. Uma gestante tem toda uma situação de dor, além da dor do trabalho de parto, é o filho, é o vínculo mãe e filho, é uma família, é uma nova vida que está ali, é todos os riscos, é todas as histórias que ela já ouviu falar em relação ao parto, que teve parto difícil, que não isso, que não aquilo. E imagina essa gestante indo no horário de pico, sendo transportada daqui até uma outra cidade. Né? Todo o nosso trabalho de atenção básica, todo o pré-natal que é realizado na rede, nesse momento cai por água abaixo. Sem que a gente não vai ter aquele contato que, teoricamente, quando as gestantes, né, as bebês nasciam aqui, seria aquele encaminhamento já na primeira semana de retorno ao posto de saúde, aquele contato direto com o hospital que a gente podia ter. Então, isso é uma coisa que me preocupou muito. Né, quando eu fiquei sabendo também ontem de que os partos não mais seriam feitos aqui. Eu até vou deixar aqui uma sugestão, né, antes que encerre o meu tempo, de que a comissão chamasse
a secretária de saúde, o diretor de saúde, para discutir especificamente esse assunto, que eu acho que nós, vereadores, nós, como entes políticos dessa cidade, não podemos permitir isso. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não está aqui para ir contra nada, a gente quer ajudar. De que forma a gente pode ajudar? Porque me parece que houve uma tentativa de tornar o hospital aqui referência junto ao governo do estado, que não deu. Então, assim, a gente tem que esclarecer o que é que está acontecendo e nos colocar à disposição o que a gente pode ajudar para contribuir para que os partos permaneçam no nosso hospital. A gente está numa expectativa de que o pai acompanhe os partos há anos esperando a reforma do bloco cirúrgico. Vários vereadores estiveram atrás de emenda parlamentar para colocar o bloco em funcionamento, para que o pai pudesse acompanhar o parto, né, em toda essa expectativa. E agora tirar os partos, gente, isso assim é uma coisa que não entra na minha cabeça. Por favor, vereador Carlos. Obrigado, colega. O que eu gostaria de sugerir, então, nesse assunto? Já que as informações são desencontradas e até um pouco nebulosas, né? De repente é só a nossa interpretação de oposição, mas enfim, já que essas informações não estão totalmente ao descoberto, quem sabe então o próprio Poder Executivo solicite uma auditoria nas contas do hospital, deixe tudo bem transparente como deve ser, e aí em cima disso, se realmente uma situação ou outra for provada ou comprovada, a gente vai estar então tomando decisões não só na teoria, e sim com base. Quem sabe fizemos uma auditoria, né? A prefeita solicita essa auditoria, e aí em cima disso a gente pode voltar a conversar com bastante, não só na teoria, e sim então na prática. Eu acho que, né, a gente até pode encaminhar isso como sugestão da própria comissão, a gente pode sugerir, né, algumas condutas ao executivo, mas de qualquer forma acho que tem que ser convocado, né, para a comissão, para a gente saber com clareza o que está acontecendo. E se o problema é custos, eu acho que a gente está aqui mais uma vez avaliando custos e não a qualidade de atenção à saúde da população. E outra coisa, custos, vamos reduzir os números de atendimentos da emergência do hospital, se investindo mais na rede básica, nas unidades de saúde, que vai sobrar muito dinheiro para a gente manter os partos no nosso hospital. É só uma questão de visão de investimento. Vamos reduzir outros tipos de atendimento que podem ser reduzidos. Solicito só 2 minutinhos do espaço de liderança. Obrigada. Vamos reduzir esses atendimentos de emergência que sobrecarregam o hospital, vamos qualificar a rede básica, que a gente vai conseguir diminuir os custos do hospital. A gente vai diminuir os custos do hospital investindo em atenção básica, aumentando o número de postos de saúde. Quando foi a última vez que se abriu um posto de saúde novo nessa cidade, uma unidade, né, de estratégia de saúde da família? Há anos. Então, vamos repensar os investimentos. O que a gente quer investir? Né? E será que vale a pena? São 300, né, mil reais. A gente pode renegociar isso e investir em outro lugar. Gente, parto faz parte da atenção primária à saúde. É de responsabilidade e prioridade do município. O que não faz parte é terciário, é secundário. Atenção terciária, secundária. É atenção primária à saúde. A gente tem que priorizar o que é a nossa função aqui, a gente vai estar deixando de fazer o que é a nossa função. Então, assim, a gente coloca o Poder Legislativo à disposição do Executivo para a gente tentar pensar junto e tentar rever isso. Eu sei que não é uma decisão ainda certamente tomada. Por favor, vereadora. Pois não. Outra coisa que estranha, né, e que causa muita estranheza, 2 meses não se faz parto, as nossas gestantes, inclusive as gestantes da referência dos outros municípios, estão sendo levadas a outros municípios, né? Mas nos últimos dias foram feitos 9 partos no nosso hospital, 7 cesáreas. Bom, desculpa, se o hospital não está tendo conta de atender todas as gestantes em função da rede elétrica, como é que fizeram 9 partos e 7 cesáreas no nosso hospital? Isso causa estranheza. Eu já quis falar isso antes, muito estranho. Essas coisas eu penso que têm que ser esclarecidas. Outra coisa que também fazia com que se mantivesse o serviço no nosso hospital, alguns anos atrás, a gente tinha partos por convênios,
pacotes de partos particulares, isso também ajuda a manter o hospital, né? Quem sabe repensar, retomar esse tipo de coisa. É um hospital pequeno, tem menos risco de infecção para parto cesariana e tudo mais. Tem muitas pessoas que vinham aqui por convênio particular ter seus filhos. Então, são coisas que a gente pode pensar, alternativas, para que a gente não tome uma decisão precipitada que vai trazer sérios, eu digo sérios prejuízos à atenção primária à saúde do nosso município. Então, nós aqui certamente estaremos tomando as nossas medidas. Muito obrigada. Devolvo os trabalhos à mesa. Obrigada, vereador Lotário. Dando sequência na palavra livre, vereador Diego Francisco. Bom, retomo o uso aqui da palavra. Quero cumprimentar algumas pessoas que eu esqueci antes. Entre elas aqui, o presidente do CDL, o Fábio, que já não está mais. A imprensa também. Pessoas que nos assistem em casa, a Bia da ASP. O Bebeto, né, Bebeto? A gente esteve conversando ali antes. O Bebeto, que é professor da escolinha de voleibol, Clube Esporte Marítimo. Está fazendo uma coxa sobre coxa aí dia 10 de agosto na Igreja Católica, né, para incentivar a gurizada a participar do esporte. Todo mundo sabe que esporte é saúde, esporte é vida. Uma criança que está ali praticando esporte não está na rua fazendo alguma coisa de errado ou se envolvendo com quem não deve. Então a gente tem que apoiar e incentivar cada vez mais. Quero começar hoje falando uma boa notícia para Estância Velha, para todos nós, indiferente de partido. Eu, ano passado, já tive em contato, começo desse ano também, com secretários municipais, buscando algumas demandas que a gente poderia buscar lá em Brasília, junto com os nossos representantes. E, enfim, uma ex-secretária me pediu até mesmo um valor X, uma certa época, lá 250 mil, para comprar uma UTI imóvel para a saúde. Mas acabou que veio um valor para Estância Velha, veio um valor de 300 mil saúde para ser gasto na nossa saúde, e esse valor não é para investimento, sim para custeio. Então, entrei em contato com o Jacó e a nova secretária, e eles me passaram uma parte do que vai ser feito com esse valor. É um dinheiro bem bacana, um dinheiro bem alto, né, que vai dar um oxigênio aí para a nossa saúde de Estância Velha. E ainda mais depois dos últimos fatos que aconteceu ali na parte do raio-x e dentro da Secretaria de Saúde, né, que está sendo investigado, quando o deputado falou para mim em qual área tu gostaria que esse dinheiro fosse investido, eu disse, olha, não tem dúvida, tem que ser para a saúde de Estância Velha. Notícias como essas, aí, que a vereadora Márcia comentou, a Veridiana também, sobre a questão dos partos, né, nos entristece de alguma forma. Mas, enfim, esses 300 mil reais, eles vão ser pagos, então, ressonâncias magnéticas, tomografias com contraste, ecocardiograma com Doppler, teste ergométrico, eletroneurografia, ecografias com Doppler e ecografias de articulação e outros, além de consultas também para neuropediatrias. Então, é um valor bem bacana, razoável, incluir também ainda para o hospital, que a equipe de lá da fisioterapia pediu um guincho para transportar pacientes da cama para a cadeira de roda e depois vice-versa, porque dependendo do paciente precisa de 3 ou 4 profissionais para remover ele da cama. Então esse é um valor bem baixo que vem aqui para somar, para trazer mais qualidade para quem utiliza o nosso hospital, o nosso sistema de saúde. Dito isto, fico bem feliz. O ano passado já veio um valor de 100 mil reais da ex-governadora e deputada Ieda Cruz. Este ano, então, 300 mil. E tudo isso sem gastar R$1 em diária, o mais importante. Eu gastei no máximo em minha internet, que eu utilizo dia a dia, conversando com o meu deputado em Brasília. Entramos ali através, trocamos WhatsApp, trocamos e-mail, visitei ele em Porto Alegre. Então, é sim possível fazer uma nova política. Esta é a prova, que não precisa pegar o recurso aqui do município, que está tão escasso, e ir a Brasília, gastar com passagem aérea, gastar com hotel, gastar com outras coisas. Não precisa disso. Essa é a maior prova.
Então, eu quero compartilhar essa boa notícia com todos vocês. Muito me orgulha, muito me honra. A gente consegue fazer aquilo que foi proposto lá atrás na eleição, que era buscar, que era ajudar a construir uma cidade melhor. Falado dos R$300 mil para a saúde, nem tudo são flores. Muito se tem se falado aqui essa noite sobre cortar os partos no hospital, e eu pergunto a vocês agora, que nos assistem aqui em casa também, em que momento foi falado em cortar os CCs da prefeitura? Querem cortar despesa, mas aonde tem que cortar não corta. E é claro, quem é que vai pegar a bandeira e vai para a rua pedir voto depois? Né? O cargo de confiança ele é essencial, ele é necessário, mas não tantos como a gente tem hoje. Então, se tem que economizar, se não tem dinheiro, vamos pela prioridade. O que é mais importante para a nossa cidade? O que é prioridade para a nossa administração municipal? Reduzir os cargos de confiança? Manter o hospital fazendo partos? Ou suspender os partos e ter cada vez mais cargos de confiança? Então, são coisas que a gente não entende. Outra pulga aqui que fica atrás da orelha, como sinto meu espaço, presidente. Concedido. É o raio-x do hospital. A cada pouco essa novela, né? Então, eu acho que já tem que existir uma outra forma, uma outra maneira, a gente tem que estudar, de como contratar uma empresa. Porque se o equipamento é terceirizado e todo o serviço é terceirizado, é claro que quando rompe o serviço, a gente vai ficar descoberto um período, né? Geralmente 30 dias, na melhor das hipóteses. E quem paga a conta de novo é a população de Estância Velha. A gente paga imposto, a gente está cansado, está malhado, está sofrido, e aí quando precisa fazer um raio-x, que não são poucos raio-x pelos contratos que a gente vê na CPI, né? O contrato começou com até 800 raio-x por mês, depois foi feito um aditivo no contrato emergencial de até 1.000 raio-x por mês, e depois um aditivo no contrato emergencial. Então foi feito aditivo no aditivo de até 1.200 raio-x mensais. E agora eu pergunto, onde estão sendo atendidas essas até 1.200 pessoas mensais? E se vai para outra cidade, vai com ambulância. Quem paga a ambulância? E aí volto a dizer, a sugestão, a opção é não fazer partos em Estância Velha. Eu sei que o esforço é grande do pessoal que está lá, que assumiu recentemente a frente da secretaria, mas a gente precisa conversar o mesmo idioma. A gente precisa conversar o mesmo idioma que a população, em quem votou. Aquela pessoa que passou lá 3 anos atrás fazendo promessa, lembra daquelas pessoas que tu passou lá prometendo mundos e fundos e oferece um serviço de qualidade. Qual o problema nisso? Não consigo entender. Falar da parte da saúde, encerra minha fala aqui hoje. Já falei, já cobrei, inclusive, do secretário aqui. A primeira vez que eu vi, é uma história, quase que um caso de amor ali, eu pensei, cheguei na praia, estou na praia, vocês vão entender. É aquele buraco em frente à Igreja Católica. Porque na praia tem quebra-molas invertidos, que é para baixo, que é para escoar a água de um lado para o outro. Quando eu passei ali, eu pensei, estão copiando alguma coisa que deu certo, né? Depois veio aqui, o secretário, disse que era um teste. Mas eu pergunto agora, que teste, minha gente? Que teste, meu povo? Quanto custa para nós arrumar aquele quebra-mola na frente da igreja, aquele buraco em frente à Igreja Católica? Para ali meia hora e vê um tanto de carro que bate o para-choque embaixo. É feio para quem vem. O centro da nossa cidade, a Pão de Trigo, um local turístico bacana. A Igreja Católica. Temos o nosso hospital. É feio, minha gente. Vamos prestar atenção, vamos conseguir fazer alguma coisa de bom para a nossa cidade. Eu sei que o esforço existe, mas esforço não enche a barriga de ninguém, né? A gente precisa de coisas mais concretas, tá? Para hoje era isso, agradeço a todos a compreensão. Desejo uma boa noite a todos e um bom retorno. Vereador João de Godoy. Senhor presidente, a mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos visitam. Eu sei que o Estado está repassando para a saúde R$48 mil. E o hospital gasta 300 mil. Faz a comparação agora. Vereadora... Eu não dou a parte. Dudu. Não, eu não dou a parte. Que pena, porque eu queria lhe esclarecer esse valor. A senhora tem que ter educação. Eu não dou. Pronto.
O senhor já falou que as besteiras que tinha que falar? Já falou, então agora deixa eu falar. Vocês não fizeram a conta que o Estado está mandando só 48 mil. É muito fácil criticar. Como é fácil criticar. Agora eu quero ver fazer. Qualquer um de nós poderá, amanhã ou depois, estar sentado na cadeira do prefeito lá. Qualquer um de nós poderá estar lá. A Vera esteve lá, ela sabe o que é sentar naquela cadeira do prefeito. Sobre as contas, que foi aprovado graças aos 2/3, né? Porque eu nunca vi, todos esses anos que eu estou na Câmara de Vereadores, nunca vi derrubar um parecer do Tribunal de Contas. Esta seria a primeira vez. Nunca vi. Por favor, meu Deus do céu. Como o Saci falou, o Saci era presidente da Câmara, veio do Tribunal de Contas para caçar o prefeito Valdir. O que nós fizemos? Defendemos o Valdir. Defendemos o Valdir. O Diego estava junto. No mandato do Valdir, sim. Em 2006 aprovamos a conta do Valdir, foi o que o ano passado? 2016? Vê as contas dele? Alguém veio para a tribuna dizer que ia votar contra? Não. Todos votamos a favor. Eu e a Márcia votamos contra. Eu não votei contra. Nunca votei contra. Então é isso aí. Vamos também falar. A vereadora Mana está lá também. Que coisa boa, Mana. Quanto tempo? Está fazendo falta aqui nessa casa. Vamos falar de coisa boa. Domingo é o nosso dia. Domingo é o dia dos pais. Vamos deixar um pouco de falar de tristeza, falar de CPI, falar de contas aprovadas ou não. Feliz o filho que ainda tem seu pai vivo, que possa sentar com ele, possa almoçar com ele, conversar com ele, tomar um chimarrão com ele. Eu perdi meu pai, e meu pai faz muita falta para mim. Eu sei que muitos aqui também têm seu pai vivo e muitos não têm. O Carlos tem, né, Carlos? Graças a Deus o pai está junto. O que seria de nós sem os pais? Eu perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe agora há pouco tempo, e eles me fazem falta. Faz falta. Mas graças a Deus nós temos filhos. Temos filhos. Para nos alegrar. Então eu quero desejar a todos os pais aqui presentes, a todos os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, um feliz Dia dos Pais. Principalmente aqueles que têm os pais, aqueles que perderam. Eu sei que nesse momento, está pensando nele, que está ao lado do nosso Pai, nosso Deus, nossa mãe. Eu quero desejar então a todos vocês e a todos que estão nos assistindo um feliz Dia dos Pais. Boa noite a todos e muito obrigado. Vereador Lotário. Dispenso saudações. Só quero cumprimentar a ex-vereadora Mana, que não estava presente há pouco, o nosso presidente da PAI, Jorge Hansa. 3 minutos só? 5? 5 mais 3 da liderança. Sobrou 3 da liderança. Obrigado. Mas vou ser bastante breve aqui. Em primeiro lugar, quero falar da minha indicação que eu fiz há pouco. Indicação que leva o número 40, um número muito bonito, que espero que esse projeto
que eu estou indicando aqui, essa minha indicação, que esse projeto realmente saia do papel. Há pouco o vereador Dieguinho já falou aqui que já tem uma verba para esses tipos de exames, né? É que eu faço, essa indicação que eu estou fazendo é para isso aí também, né? Exames laboratoriais, e que as empresas também possam colaborar, né? Que tenham lá um desconto junto ao ISSQN, né? E ao IPTU também. Eu acho que tem empresas aí, nós estamos falando, é só criticar a nossa saúde, gente. Eu acho que nós temos que deixar a própria população também participar um pouco mais, né? Espero então que essa minha indicação saia do papel do nosso executivo, que mande esse projeto para cá, para nós analisarmos ele bem melhor, né? Porque a empresa vai ser, ela não vai perder, ela vai ter só benefício. Mais benefício que ela vai ter é ajudando a nossa saúde do município. E a respeito do hospital, eu não vou entrar em detalhes, eu acho que já falaram pessoas aqui que entendem mais de saúde do que eu, né? Não vou ser nada a favor e nada contrário. A gente sabe que, há pouco falando com a Veridiana, quando a gente baixa um hospital, a gente vê que não, Estância Velha não está tudo perdido, não. A nossa saúde, ainda por ser um município pequeno, não é ainda das piores. Só que não podemos pensar assim, eu acho que temos que sim melhorar ela, tá? Mas eu sempre acho que a população deva fazer a sua parte também. Em que sentido? Eu já deixei lá para o Conselho Municipal da Saúde uma indicação, um parecer, um pedido, para que talvez fizesse um carnê para a nossa população, nem que seja R$5 por mês, gente. Isso ajuda muito, né? Eu acho que a população não ia deixar de participar, porque, na verdade, isso reverte para quem? É para eles mesmos, né? Em todos os outros municípios, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, o hospital municipal não tem mais condições de existir. Nós estamos no estado ainda 5 hospitais municipais, gente. Estância Velha está entre eles. Eu acho que nós temos que tomar decisões mais drásticas, como tomou Taquara 2 anos atrás. Nós vamos fechar o hospital e atiraram para cima. O governo melhorou, parou, e hoje está funcionando bem lá. Não adianta vir aqui só se lamentar porque não está funcionando. Eu acho que nós temos que tomar decisão. E essa casa, nós temos poder para isso, essa decisão. Essa casa talvez faça uma reunião entre os 9 vereadores e vamos trazer solução, não só críticas. Tragam soluções, vamos nos unir. Eu acho que nós temos catedráticos aqui na saúde que podem talvez nos ajudar bastante como resolver o problema, né? Eu sou parceiro para isso. Então, talvez tenhamos que chamar o conselho aqui para dar explicação. Há pouco foi falado aqui. Por que não? Por que foi fechado? Né? Vai dar uma explicação. Agora já escutei aqui, porque o custo é alto. Mas a saúde não tem custo, gente. Nós temos que cuidar. A saúde a coisa principal que nós temos aqui no nosso município é depender da saúde. O povo precisa de saúde e de controle, gente. Então, vamos ver, vamos talvez se reunirmos com mais efetividade e ver se resolvemos esse problema, ou pelo menos chegar mais perto de uma solução. Dá uma parte. Pois não, Estância Velha, o hospital sempre funcionou. A hora que foi a desgraça, quando entrou a Eusébio em Estância Velha, que foi dado para a Eusébio dirigir, dali em diante só foi para trás e até chegar nesse ponto. Vereador Gringão, eu discordo com o senhor. Por quê? Eu já cansei de falar aqui, não é Eusébio, é falta de fiscalização. Não se faz um projeto para apresentar contas em 90 dias. Tem que apresentar de 30 em 30 dias. Essa é a verdade. Muito obrigado. Vereador Carlos Dietrich. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todos já citados aqui, a vereadora Mana,
Vou falar hoje sobre a reunião que nós tivemos hoje de manhã, como presidente da Comissão Parlamentar Fiscalizatória, junto com o Carlos Boni, a Márcia e o Saci, né, que partiu dele a ideia de falar com o promotor, para saber a realidade e a documentação dos candidatos do Conselho Tutelar. Eu acho muito importante, porque como vereadores somos fiscalizadores, não é? E vamos ver se realmente eles terão condições de assumir os seus cargos. Também vou falar sobre a indicação que eu fiz hoje de um sistema digital aqui na rótula aqui, que eu acho que vai ajudar muito a própria comunidade, porque, olha, se a gente ficar ali alguns minutos parando para ver o fluxo de veículos, né, na Avenida Presidente, na Rua Presidente Lucena e Avenida Brasil, e o fluxo de pessoas também, porque ali não é só horário e temperatura, ali nós vamos ter datas de eventos, nós temos informativos de vacinações e de tudo que o Executivo faz, né? E talvez de algumas empresas até que auxiliam e façam doações para o município. Eu acho que uma empresa, quando ela faz doações para o município, ela tem que ter o seu nome dito para todos agradecerem a essa empresa, porque muitos empresários fazem doações e ninguém diz um obrigado. Eu acho que isso é o mínimo que as pessoas que ajudam e fazem doações possam receber, que é um muito obrigado. Também gostaria de desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. E também vou deixar uma coisa bem clara, que é o meu pensamento. Pais. O meu faz 20 anos já que faleceu. Mas pais é muito relativo. Porque hoje tem muitas mulheres, talvez a grande maioria, que trabalha muito mais do que os homens. A gente diz Feliz Dia dos Pais, mas tem muitas mulheres que valem muito mais do que muitos pais. E isso é só uma reflexão para as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão aqui, que nós temos que analisar um pouco melhor as nossas vidas. Um pouco mais de respeito, um pouco mais de educação. Eu acho que isso faz bem. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Vereador Carlos Boni. Só um pouquinho. Acho que nós vamos criar o Dia das Mães também, então, para homenagear as mulheres, Geado. Não só os pais, tá certo? Tá bom. Gostaria de saudar novamente a todas as pessoas aqui presentes. Quando a gente fica por último para falar, a parte boa que depois ninguém, em teoria, vai vir te xingar, mas a parte ruim é que muitos já falaram alguns assuntos. Parte ruim não, na verdade a gente vem endossar alguns assuntos, como a questão dos raios-x que o colega falou, desde 14 de maio, né, que está aí essa celeuma, e fora outras vezes que já deu esse problema. Então isso tem que ser tomado uma definição. O colega falou aqui, eu venho dizendo isso desde 2017, o colega Saci, nós queremos dar soluções, nós queremos participar das soluções, mas para isso tem que ser abertas as portas para a gente poder conversar. Esse tempo tivemos uma reunião, lá estava o colega Gringo, estava eu, e não me lembro quem mais dos colegas, acho que o Geada estava lá também. Nós demos algumas soluções para algumas situações e agora veio um projeto contrário àquelas soluções que nós demos. Então fica difícil a gente
A gente quer auxiliar, só que... Então, não é que a gente só critica. A gente traz o problema, traz a solução, mas daí a solução tem que ser ouvida, né? Não quer dizer que seja a nossa solução, mas tem que ser criada uma solução. Enfim. Tá. Em relação a todo esse pessoal aí trabalhando, né? Diminuir custo. Foi contratada uma empresa de limpeza e as pessoas, no caso, da limpeza estão indo aí num posto, estão indo no outro posto, estão correndo para lá e para cá, mas postos que já tem 2 serventes limpando. Então a pessoa chega lá e fica batendo cabeça, né? E aí a gente volta a endossar, né? Porque eu já não acredito só em má gestão, eu já começo a pensar em outra coisa, né? Pelo menos é o que os indícios nos levam a crer. Aí eu fico pensando, todo esse pessoal sendo contratado, contrata uma empresa, contrata outra, porque daí tem a escusa, né? Todo esse pessoal levanta a bandeira no ano que vem. Isso, para mim, é má índole, fazer dessa maneira. Contratar um profissional para um local onde já tem profissional para trabalhar e aquele profissional ele é desnecessário, começa a nos deixar cheio de pulga atrás da orelha. Não digo cabelo em pé porque não é o meu caso, né? Não consigo mais deixar o meu cabelo em pé. Enfim. Outra situação é a questão do asfalto aqui da Encosta do Sol. Foi falado lá quando foi feito aquele asfalto lá para melhorar a questão dos buracos. Daí ele começou a soltar que seria repassado, que seria feito. Está lá, ainda não foi feito. Daqui a pouco nós não temos mais aquilo lá. Vamos perder aquela base também, em vez de botar um asfalto bom em cima. As coisas que a gente começa e acaba não terminando, né? Outra situação interessante aí. Veio o projeto do asfalto, os vereadores não aprovaram. Não aprovaram porque ele era ilegal, não estava todo legal, tá? Mas tem ruas ali que poderiam ter sido aprovadas se o projeto tivesse vindo corretamente como nós solicitamos, que ele viesse com as ruas que respeitam a lei. Uma delas, por exemplo, Otto Bauerman, a Rua Recife, entendeu? Ruas que eu passei lá hoje à tarde ali, tu escapa de um buraco, tu cai no outro. Ontem me liga uma pessoa da Rua Recife, que ia descendo, uma senhora com uma criança no colo, caiu dentro de um dos buracos, né? Saiu a mulher rolando com criança no colo e tudo. Aí vem para onde? Vem para o hospital. Todas as secretarias acabam interferindo, se não funcionarem, depois no hospital. Acabam onerando no hospital. Tá, aí fica a nossa solicitação. A questão do buraco de praia na frente da igreja também. Estava aqui marcado, o colega muito bem colocado. Em qualquer lugar sério, eu entendo que querem fazer uma pesquisa e tudo mais. A gente pode fazer um buraco dentro de um pátio, alguma coisa assim, e fazer uma pesquisa. Ou num lugar que passe 2 carros por dia e fazer uma pesquisa. Agora, nós fazer num lugar como aquela rua ali, a Teodomiro Porto da Fonseca, que é uma rua que circula muita gente que quer desviar da Presidente Lucena e vir para dentro distância, em vez de tocar reto, entra por aquela rua. E daí a gente tem aquele buraco ali, o quê? Meio ano? Mais ou menos meio ano. Imagina, isso é tapar, socar, tem o sapo, tem aquelas planchas, bate, soca, pum, bota o asfalto, está resolvido. Sabe, começa a cansar essa situação. E aí vem a notícia boa. Hoje, abrindo o jornal, eu vi lá que numa entrevista da Secretaria do Comércio, da Secretaria do Comércio, que nós aumentamos 1.780 empregos em Estância Velha, de 2018, janeiro de 2018, a julho de 2019. Eu gostaria muito que eles viessem aqui e nos dessem um relatório disso. Fica aí o nosso convite à Secretaria dos Comércios, que viesse aqui, fizesse uma apresentação em PowerPoint. Solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Fizesse uma apresentação em... Obrigado. Fizesse uma apresentação em PowerPoint para nos explicar onde é que estão essas vagas. Aonde estão esses 772 alvarás, 226 fechamentos, ou seja, 546 empresas que abriram novas. Aonde estão essas empresas? Quantas pessoas elas estão contratando? Aonde elas estão localizadas? Porque a gente não vê. Um senhor de um mercado, que tem um irmão no oposto da cidade, que também tem um mercado, me comentou que baixou mais de 60% da arrecadação dele. Arrecadação porque ele é um mercado de bairro. No bairro mora o trabalhador. E se o trabalhador entra no mercado só no finalzinho da tarde para comprar o leite e o pão, é porque não sobra para comprar mais. Ou é porque ele não tem trabalho para comprar mais. Eu gostaria muito de saber onde é que estão esses empregos. Eu não estou dizendo em momento algum que não estejam. Eu só gostaria que viessem aqui e nos explanassem para que a gente pudesse então defender aonde estão.
Aonde estão esses empregos? Que não é o que a gente vê na rua, porque é o tempo todo as pessoas pedindo emprego na rua. E aí nós acabamos de oferecer em 1 ano e meio quase 2.000 empregos a mais. Gostaria muito de saber aonde estão, para que a gente pudesse estar respaldando isso aí. Aí diz que a nossa economia cresceu 8 e pico por cento. O ICMS baixou 1,71. Então nós temos mais empresas, nós temos mais emprego, ou seja, está todo mundo pagando, e o nosso ICMS baixou quase 2%. O número é sugestivo, né? 1,71, 1,71. Mas enfim, o nosso ICMS baixou. Menos dinheiro que vem para o nosso município, para nós aplicar, para nós correr atrás. Menos retorno. Eu volto a dizer, tudo nos leva a crer coisas que a gente não consegue entender, porque a gente vai para a rua, a gente vê uma realidade. Aí a gente vê postagens do Poder Executivo tentando nos mostrar outra realidade. E nós não conseguimos encontrar onde é que está o link, onde é que está a conexão entre as duas realidades. Porque a realidade da rua, ela é nua e crua. E a impressão que nos dá é que a realidade que passa nos jornais vinda do Poder Executivo é uma realidade de ficção. Então, para que a gente pudesse estar vindo aqui amanhã, depois, e vai ser para mim um orgulho poder vir aqui defender que realmente esses empregos estão aqui em tal local, enfim, a gente precisa desses relatórios. Ah, mas vocês têm que pedir. Por que nós temos que estar toda hora pedindo? Não querem trabalhar todos junto? Não é o que fala o pessoal da situação? Vamos trabalhar junto? Pois então tragam as informações para a gente poder, nos convidem para as reuniões. Olha, nós vamos hoje falar, está aqui as empresas, nos deem um relatório, mandem uma folha. Olha, entrou tal empresa, tantos funcionários, tal empresa, tantos funcionários. Para a gente poder então dizer para a rua, não, olha pessoal, realmente está começando a melhorar. Aí vem aquela outra situação do distrito. O distrito é uma novela, parece Roque Santeiro, né? 3 anos de novela. O distrito, 18 lotes vendidos. Tudo bem. 5 com empresas. Tá? 13 em construção. Eu não estou falando mal de uma secretaria que autoriza ou não autoriza, não é essa a questão. Eu quero conseguir entender como é que funciona o distrito. Eu estive no distrito semana passada, entendeu? Estive no distrito semana passada, olhando. Lá tem além das empresas que a gente já conhece, tem uma empresa em construção, do lado do Senhor das Pedras, uma empresa em construção, uma que já está em meio funcionamento, que é a lavanderia BBC, que está vindo de Novo Hamburgo para a estância ali, mas ainda faltam algumas coisas, então ela está em acabamento, né? E depois nós temos outra, que está lá, o galpão de pré-moldado, né? Só ergueu os pilares e as tesouras, e o mato tomou conta. É só o que tem lá. O resto é blá, blá, blá. Eu estive lá, andei por todo o distrito, várias vezes, se não semanalmente, mensalmente eu entro no distrito para ver qual é a realidade daquilo lá. E não está indo para frente. Então tragam, por favor, para nós também, estou dando a morta já, né? Já estou dizendo o que é para trazer, para endireitar a coisa, a conversa. Tragam essa apresentação e nos coloquem. Tal empresa, comprar um lote dia tal, assim, vão gerar, a expectativa é de gerar tantos empregos e eles vão estar em funcionamento, tem o tempo, em tanto tempo a documentação, tanto tempo, e nos expliquem, e expliquem para a comunidade. Aqui é a casa do povo, e a comunidade merece saber aonde estão os empregos e aonde estão essas empresas, porque no papel elas não estão. No papel não serve para nós, ela precisa estar lá de maneira física. Só para concluir, senhora presidente. Por favor. Obrigado. Elas precisam estar lá de forma física para que as pessoas possam trabalhar de forma física e levar algo físico para a família comer. Do contrário é só ficção, pessoal. Então vamos trabalhar com mais consideração aí para que a gente possa ter os dados e que venham fazer isso aí, para que a comunidade merece saber o que realmente nós temos, para que a gente possa falar em cima de fatos concretos. Então, muito obrigado a presença de vocês aí. Fico feliz que a senhora tenha voltado, senhora presidenta aí, que passou por um mau bocado, mostrando que mesmo quando a gente quer pagar a saúde pode se tornar falha, né? A gente vai continuar aí as nossas investigações e fazendo o melhor para trazer para a comunidade. Obrigado e uma boa semana a todos. Presidente. Obrigada, vereador. Pois não. Gostaria de fazer um pedido, presidente, da senhora, que pedisse à Secretaria da Casa que incluísse hoje a minha palavra livre também, ao pedido da presidente do MDB, do meu partido,
Para poupar até um trabalho dela pedir de novo é sério mesmo. Esse que fosse enviado para ela também, a gravação juntamente da com as demais. Isso, obrigado. Uhum. Quando for feita, daí assim será feito. Bom, não havendo mais nada a tratar, antes de encerrar a sessão dessa noite, em nome da Câmara de Vereadores de Estância Velha e de todos os vereadores desta casa, a gente deseja um feliz Dia dos Pais a todos os pais, todos aqui presentes, a todos os que nos assistem pelas redes sociais e a todos os pais do nosso município, né, do nosso estado, enfim, a todos os pais nesse dia, que seja um dia muito feliz junto aos seus familiares, um dia de muita alegria a todos. Então, não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 13 de agosto de 2019, às 19 horas.